A doença celíaca é uma patologia autoimune de intolerância ao glúten, uma proteína que se encontra no centeio, trigo e cevada. Esta é uma doença comum, mas o que acontece muitas vezes é que o seu diagnóstico tarda a ser feito. A história de Kátia Sousa é um desses exemplos. Eu sempre tive distensão abdominal, sempre tive uma absorção, tinha uma desnutrição grave, tinha uma anemia que não conseguia resolver e a minha vida não tinha grande qualidade de vida. A verdade, tinha muitas dores articulares, muito cansaço e tinha uma série de patologias associadas que nós não conseguíamos perceber a origem. Muitos deles não estão diagnosticados e aqui é que é a importância de alertarmos a população, de se fazer o diagnóstico e o seguimento dos familiares diretos. A um familiar direto ascendente ou descendente, tanto pai, mãe, filhos, têm cerca de 10% de probabilidade de um dia vir a ser celíacos, ou seja, se herdarem os genes, poderão um dia vir a ser celíacos. E este um dia pode surgir a 1 ano de idade, como aos 99 anos de idade. Os sintomas da doença celíaca são muitos, no entanto, estes nem sempre são associados a esta patologia. Alterações neurológicas, como esta sensação de dificuldade em concentrar, de enxaqueca, um síndrome depressivo, um cansaço extremo. Por uma absorção de vitamina D e de cálcio ocorre osteoporose, que se pode associar a fraturas. Déficits vitamínicos como o ácido fólico, a vitamina B12 ou de metais como o ferro levam à anemia. A anemia ferropénica por falta de ferro é neste momento causa de 30% dos sintomas da doença celíaca, desde a diarreia, da obstipação, dor abdominal. Nas crianças, o atraso de crescimento e alterações do humor como a irritabilidade, muitas vezes até mais do que propriamente dita a diarreia com gordura, com esteatorreia, é o que leva os pais a levarem os meninos ao consultório médico. Depois de ser diagnosticada com a doença celíaca, Kátia teve alguma dificuldade em adaptar-se a essa realidade. Foi muito difícil, porque foi numa altura em que eu saí de casa, fui para a faculdade, estava a viver sozinha e estava no meio de todos os outros colegas da faculdade, que íamos todos comer fora, íamos todos para os bares e para mim não foi fácil. E especialmente naquela altura eu não conhecia mais ninguém que tivesse o mesmo problema. E então as pessoas no hospital que me seguiam também não tinham grande conhecimento, portanto eu era seguida por uma médica de medicina interna que, embora tivesse feito alguma pesquisa, tivesse curiosidade em perceber mais sobre a doença celíaca, não era propriamente a área dela. O celíaco sente-se muitas vezes estigmatizado. A mãozinha repleta de farinha que alguém corta um delicioso pãozinho com glúten e vai de seguida tocar na comida do celíaco, sim, pode fazer mal. E, portanto, os tais 50 mg de glúten ingeridos por dia são um veneno para o celíaco. Eu costumo dizer, é assim, se souber que este copo tem uma gotinha de arsénico, não vai tocar nele, certo? Então, porquê oferecê-lo a um celíaco? Porquê que o celíaco o há de comer? Não. O celíaco vive como qualquer um de nós, tem uma alimentação com restrições, tal como o hipertenso. Esta patologia é ainda associada a outras doenças como a artrite reumatoide, o lúpus ou hepatites. Apesar desta ser uma doença incurável, o tratamento resume-se a uma dieta equilibrada, onde não podem ser ingeridos alimentos com glúten ou que tenham estado expostos à contaminação cruzada. Por exemplo, um cereal de arroz, o arroz é um cereal naturalmente isento de glúten, que na sua linha de embalamento foi embalado uma linha de produção fabril onde passaram cereais com glúten. Ficou contaminado. Numa cozinha comum, numa cozinha partilhada, o utilizar a colher do esparguete com glúten para mexer o esparguete sem glúten irá contaminar o esparguete sem glúten. Nas horas, nos dias e às vezes nas semanas a seguir, esta pequena contaminação cruzada, visível ou não visível, vai despotelar tal cascata inflamatória e de autoimunidade, consequências de ingestão de glúten via contaminação cruzada, numa quantidade tão ínfima como 50 mg por dia, a médio e longo prazo, pode levar à consequência máxima e mortal da doença celíaca, que é o linfoma de células T associado à enteropatia. Hoje em dia, Kátia Sousa tem uma vida normal, saudável, sendo o exemplo de que apenas é necessário ter cuidado com a sua dieta para que se sinta bem.
Hoje em dia já é muito fácil. Hoje em dia, porque temos muita escolha, porque cada vez mais as marcas compreendem este tipo de patologias associadas à nossa alimentação e cada vez temos uma melhor rotulagem, cada vez temos mais oferta. Depois é uma questão de educação. Eu às vezes dou por mim no supermercado a ler o rótulo da água. Por isso é tão enraizado que já faz mesmo parte de nós. Nós já lemos o rótulo tudo, começamos a construir os nossos próprios hábitos, os nossos próprios hobbies, as nossas próprias alternativas. Para mim não existe nenhuma barreira. Eu faço uma vida completamente normal, não abdico de fazer absolutamente nada, nem de ter uma vida social por causa da dieta sem glúten. É um paradigma de estudo para as doenças autoimunes, porque é a única que conhecemos um agressor externo do qual agarramos nele, retiramos e temos o tratamento. E um tratamento tão simples como uma dieta que, quando bem executada, permite e deve levar o celíaco a manter uma vida saudável, dita normal. Portanto, o celíaco faz toda a atividade desportiva que os outros meninos fazem. O celíaco vai à faculdade, tem um dia-a-dia ativo, faz viagens, enfim, vive. Tem que planear muito bem a sua hora de alimentação e ser um bocadinho como o esquilo, andar de lancheira atrás, ter reservas em quase em todo o lado. Maio é considerado o mês do celíaco para que haja uma maior sensibilização e conhecimento sobre o que é esta doença e os seus sintomas, para que o diagnóstico seja realizado o mais rápido possível, dando ao doente celíaco a possibilidade de ter qualidade de vida.